Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Tá certo. Histórias, nossas histórias, dias de Pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Coloquem o nome completo de vocês e a turma aí no chat. A gente começa já já, enquanto o restante do pessoal entra. Com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou correria, mas também sou vagabundo. Bom dia, Maria Vitória, seja bem-vinda. Pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade. Esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo Codex. Boom, bye, bye. Bom, gente, boa semana para vocês, boa semana para nós, que iniciamos mais uma semana de aulas, atividades e compromissos. Que essa semana nossa seja abençoada e que a gente consiga alcançar êxito nas nossas tarefas. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Eu vou começar aqui Uma palavra amiga, a compartilhar o slide. isso faz falta no dia. Tá dando para ver o slide? A gente já sabe quem são essas pessoas. Sim. Bom, bora lá, né? Hoje a nossa aula vai ser mais voltada para um outro tipo de arte, né? A famosa escultura. Quem aqui já ouviu falar de escultura? Podem falar no microfone. Eu não estou vendo o chat. Eu. E o que vocês acham que são escultura? Hein? Alguém tem alguma ideia formada de escultura? Se vocês já ouviram falar, é porque alguma ideia vocês têm. Alguém quer compartilhar? Pessoal, Luiz Henrique. E aí, Luiz, tu já ouviu falar sobre escultura? Luiz, pode falar no microfone, pessoal. Eu não tô vendo o chat. Pelo visto, não, né? Oi? Oi, alguém ia falar agora? Bom, a nossa aula de hoje é para entender um pouco sobre escultura. Quem não ouviu falar vai ter uma ideia formada após essa aula, e quem já ouviu falar vai compreender melhor sobre o que é essa manifestação artística. Quem é que pode ler aí para mim? Eu. A escultura é por si uma arte tridimensional, pois a profundidade já é conseguida naturalmente no momento em que se cria a forma e se modela a estrutura. Eu continuo lendo o resto? Continua.
É a arte transformar matéria bruta, pedra, metal, madeira, etc., em formas especiais com significado. Quando dizemos formas espaciais, queremos dizer formas em terceira dimensão, isto é, com volume, altura e profundidade. Das artes plásticas, a cultura é uma das que mais estabelecem interação com o grande público, Isso porque geralmente elas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços públicos. Então, obrigada. Quem foi que leu? Lívia. Obrigada, Lívia. Bom, exatamente como Lívia leu, né? A escultura, ela é uma manifestação artística 3D, né? Ela ocupa um espaço, ela tem uma profundidade, ela tem volume, ela é pensada para ocupar um espaço tridimensional, né? E elas podem ser manifestações pequenas e de metros absurdos, de 10, 15 metros, né? E aí a gente vai ver a escultura, ela é a principal arte que vai escancarar nessa ideia de ocupar espaço um contato com o público. Por quê? Porque a escultura, ela vai ser uma das primeiras artes a romper com o espaço da exposição. Ou seja, a exposição não vai ser o lugar fixo da escultura. A escultura, ela vai ganhar locais públicos, ela vai ganhar significados, né, que vão fazer parte de ornamentações de lugares, de histórias de lugares, e na maioria das vezes, inclusive, a própria criação já tem uma finalidade específica para um determinado local e um significado para alguma coisa, que é isso que a gente vai ver mais à frente. Bom, a gente vai ver que a escultura ela é muito antiga. A técnica de esculpir ela é antiga, desde os nossos primórdios, quando esculpia algumas pedras para desenvolver alguns objetos, armas. Tudo isso vinha da técnica da escultura, né? E a partir disso, ao longo dos anos, ao longo da nossa história, o homem vai desenvolver algumas formas de aprimorar muitas técnicas para desenvolver determinadas esculturas diferenciadas. Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para falar no microfone. Eu não estou vendo o chat. Bom, e aí a escultura, ela pode ser realizada com vários materiais, né? Os principais, geralmente, é ouro, prata, granito, mármore, barro, argila, o próprio sabão. Tem pessoas que fazem escultura de sabão. A massinha que vocês brincam quando criança. É uma forma de esculpir alguma arte, esculpir algum objeto. Da mesma forma que se produz o biscuit, também é uma outra escultura. E aí, para cada material desse, vai exigir algumas técnicas diferentes, né? E quais seriam essas técnicas? Vamos entender aqui algumas características. Bom, as principais características das esculturas é que elas podem ser figurativas ou abstratas. Alguém pode me dizer o que é abstrata? Quem é que pode me dizer o que é abstrata? Ninguém lembra quando a gente estava estudando sobre o abstracionismo? Pessoal? Bom, parece que não. Mas, enfim, a gente vai selecionar como figurativas aquelas esculturas que têm uma intencionalidade de representar algo,
né, de representar alguém, de homenagear alguém. E a abstrata, a gente vai selecionar como abstrata aquelas esculturas que não têm uma referência. Ela é por pura expressão do artista. Então, a gente vai separar essas características e criterizar, né, separar por essas duas características essas esculturas. Além disso, elas podem ser efêmeras ou não. O que seria uma escultura efêmera? Seria uma escultura que não tem muito tempo de vida, por exemplo. Tem pessoas que fazem esculturas de sabão. E o sabão, dependendo do local ali que for ficar, né, pode ser desgastado, por exemplo. O biscuit também pode ser desgastado. Então, são algumas esculturas que não têm muito tempo de vida. São manifestações artísticas efêmeras, né? Já algumas outras, elas vão durar por longos e longos e longos anos. Como a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem algumas esculturas que foram criadas por volta de 1500 e até hoje estão intactas, né? E aí, cada material desse vai ter técnicas diferentes, técnicas diversificadas para poder moldar, para poder serrar, lapidar, né? A outra matéria também muito utilizada, que eu esqueci de colocar aqui, é a madeira. Ela é muito, muito, muito utilizada. Aí eu coloquei algumas imagens para a gente ver algumas obras. Ó, aqui a gente vê uma das mais famosas obras, esculturas, feita por Michelangelo, por volta de 1500. Ela se encontra hoje no Vaticano. O nome dessa escultura é Pietà, né? Representando aqui, supostamente, Cristo e a mãe, né, Maria. É uma escultura feita de mármore. Gente, deixa eu ver se tem como eu dar um zoom aqui, para vocês tentarem ver o detalhezinho. Não dá para dar um zoom. Mas, se vocês forem dar uma pesquisada, é muitos detalhes que tem nessa escultura. A própria ideia de ter um pano aqui, ó, requer muito trabalho, muito trabalho. Aí vem as características do corpo, né? A gente vê que Michelangelo, ele é um artista nato e completo, né, dentro de suas obras, e um dos seus principais estudos é a anatomia humana, né? A gente vai ver muito isso entre os artistas renascentistas, que eles vão ter um olhar mais voltado para a humanidade, né? Outra obra de Michelangelo é Davi. Essa escultura, ela tem 5 metros, é enorme, né? E é repletamente cheia de detalhes. E aí a gente vai ver que Michelangelo ele tem uma preocupação de moldar dentro das suas obras o corpo humano, porque ele estuda muito a anatomia humana, né? Então a gente vê uma influência, né, dessas revoluções renascentistas dentro dessas obras, o que nos impressiona, né, o quanto é complicado fazer de um material como a mármore, por exemplo, ter tantos detalhes como essas obras. Outro artista bastante famoso que trabalhou com escultura foi Rodin. Rodin, ele é francês. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é Michelangelo. A gente tem uma pintura de Michelangelo, pois na época a gente não há fotografias, na época não se tinha inventado ainda não se fazia ainda fotografias como as que temos mais atualmente, né? Então a gente tem uma pintura para pensar aí como era mais ou menos Michelangelo. E aqui a gente tem Rodin.
Rodin, ele é um francês, que ele trabalha também com escultura, né? E o principal material dele é o bronze. Ele trabalha fundindo o bronze, né, e moldando o bronze. O nome dessa obra aqui, é O Pensador, né, uma obra bastante famosa. Inclusive, é bastante representada em muitos lugares, livros. Geralmente, quando tem alguma coisa para falar sobre filosofia, aparece essa imagem, né? E, dentre essas artes de escultura, a gente tem também essa mulher aqui, Tomie Otake. Ela é japonesa, assim, entre aspas, né? Ela nasceu no Japão, mas ela viveu no Brasil, ela vive no Brasil. Eu não lembro se ela já faleceu, mas eu acredito que sim. Ela passou a vida toda no Brasil e as obras dela, a gente pode chamar isso de obras abstratas, porque são sem uma referência, né? Não tem uma referência do qual ela tirou, né? Ela simplesmente se expressou na construção da obra. Inclusive, muitas obras dela estão espalhadas pelo Brasil inteiro em espaços públicos. Aqui, essa daqui é em São Paulo, tá? Todas as obras delas têm um formato linear, apresentam curvas, e para dar esse aspecto de movimento, né, a maioria das obras abstratas, das esculturas abstratas, elas têm um aspecto de movimento, e elas acabam ganhando o espaço público, e essa ideia de movimento é o que vai relacionar a própria obra em si com o contexto de urbanismo, né, de movimento, e é uma obra que tem, a maioria das obras elas são construídas de aço, e elas têm 10 metros ou até mais de altura, algumas chegam a ter bem mais, serem bem mais altas, né, de altura. E, para a gente entender mais ou menos algumas técnicas utilizadas na produção das esculturas. A gente tem a técnica do construir, né, que é mais ou menos utilizada para construir alguns objetos com materiais alternativos, sucata, papelão, e aí geralmente o artista vai precisar de alguns materiais mais simples, como pregos, parafuso, cola, papéis, entre outros. A gente vai ter também uma outra técnica que é o esculpir, né? O esculpir é uma técnica um pouco mais trabalhosa, né? Requer muito mais habilidade, muito mais tempo, uma dedicação muito maior. E tem materiais específicos, né? Que são algumas espécies de serrinha, que é o ponteiro, o formão, que vão dar alguns acabamentos específicos para esses tipos de obras, né? A gente vê aqui, ó, peraí. Aqui é o esculpir, né? E a gente tem o modelar, que a gente vai ver que é muito utilizado com barro, argila, e a gente traz como exemplo, né, nesses dois aqui, com materiais que a gente pode fazer em casa, a gente pode esculpir sabão e modelar massinha, né, para além desses outros materiais eu não diria de grande porte, mas de maior exigência, né. A gente pode fazer também com materiais que a gente tem fácil acesso, que é a modelagem. E a gente tem também o fundir. O que seria o fundir? O fundir é pegar o material puro ali, in natura, por exemplo, o ouro, a prata, o bronze, derreter, né? Pegar esse líquido derretido,
colocar em alguma forma e após secar ele vai ficar com um tal formato. Então, a gente vai ter, dentre esses... Seja bem-vindo quem chegou agora, ou há pouco. Então, a gente vai ver que tem algumas formas técnicas diferentes de se esculpir. Bem aqui no início do slide, eu coloquei essa imagem, né, que é uma das cenas do seriado iCarly, eu não sei se vocês já assistiram, onde o Spencer, que é irmão da Carly, ele frequentemente aparece com algumas esculturas produzidas, né, ou produzindo, né, há uma diversidade muito grande no decorrer do seriado. Alguém pode analisar essa escultura aqui de acordo com as características que eu acabei de falar? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Essa escultura aqui da imagem, ela é uma escultura figurativa ou ela é uma escultura abstrata? O que vocês acham que é? Abstrata. Todo mundo concorda que é abstrata ou alguém discorda? Eu concordo. Pessoal, então quer dizer que todo mundo concorda, né? Está todo mundo calado? Concordo. Pronto. Próximo tópico. É uma figura que requer qual tipo de técnica? A técnica do construir, a técnica do esculpir. Preste atenção. A técnica do construir, a técnica do esculpir, a técnica de modelar ou a técnica de fundir? Fundir. Todo mundo concorda que é fundir? Eu concordo por causa que eu coloquei primeiro antes dele falar, então. Pedro, você acha que aqui é fundir? Aqui, daqui parece que são vários objetos, então ele só juntou. Mas o que é o fundir? Ó, vamos lembrar aqui o que é o fundir. Ó, o fundir é você pegar um material em sua natura, derreter, colocar dentro de uma forma e depois de secar vai estar um material, vai ter uma escultura, né, um objeto com esse composto. Teve alguma necessidade aqui do Spencer derreter alguma coisa para encaixar? Foi construção? Então, foi construção. Todo mundo acha que é construção? Sim. E essa obra, ela é efêmera ou não? De certa forma, sim, porque as coisas podem ir caindo e desmontando a escultura. Faz sentido. Todo mundo concorda? Sim. Bom, ponto para quem disse que é uma escultura abstrata, né? Ponto para quem disse que é uma escultura com a técnica do construir, e ponto para quem disse que ela é efêmera, né? Porque a gente vê que o Spencer, ele vai pegar vários objetos, muitos objetos acessíveis dos que tem em casa, e vai utilizar materiais também que não requer tanta exigência. Então, a gente vai ver a técnica do construir. A gente vai ver também que é uma figura abstrata, porque
ela é a pura expressão do Spencer. Ele não se inspirou em alguma outra coisa, ou ele viu alguma coisa e tentou usar aquilo como referência, né? Ele não fez isso, é pura expressão do Spencer. E ela, sim, é efêmera, porque são são objetos de diferentes composições, né? E uma vez que uma obra dessa, por exemplo, vai para um espaço público, ela não tem tanta resistência por conta da diversidade de composições que tem aí. Gente, ficou alguma dúvida nessa questão das... Vai, agora eu não estou conseguindo sair aqui. Ficou alguma dúvida nessa questão de escultura? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal? Pedro, Clara, Kathleen, Riquelme. Ninguém tem dúvida de nada? Júlia? Eu não tenho, não. Pronto, pois nossa aula hoje é só isso, né? Agora vamos iniciar a segunda chamada. Coloquem o nome completo e a turma, né? Terminamos 10 minutos, 15 minutos mais cedo hoje. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. Peraí, quando todo mundo terminar de colocar o nome na chamada, eu quero lançar um desafio para vocês. Mas que preguiça boa, deixa que a toa, hoje ninguém vai estragar meu dia. Valendo pontuação, né? Vocês terão uma semana para produzir alguma escultura com qualquer material. Vocês podem usar papel, folha, sabão, massinha. E isso mesmo. Produzir em casa algum tipo de escultura. E na próxima semana vocês vão mostrar aqui, né, na chamada. De certa forma, é obrigatório, sim, Júlia. Ei, Oi. não pode mandar pelo WhatsApp da senhora, não, e depois a senhora passar aqui. Pode, sim. Podem mandar a fotografia pelo WhatsApp. Gente, vocês usem a criatividade. Vocês podem utilizar papel, papelão. Pode usar a garrafa PET? Pode usar a garrafa PET. Façam uma arte abstrata. Se vocês não têm assim, uma referência do que produzir, vocês podem produzir uma arte abstrata. Algo que vocês estejam... Algo que produza aquilo que vocês queiram expressar. Ei, professora, a próxima aula da senhora é só na outra semana, no caso. Isso, terça-feira. E hoje é segunda, né? Ah, não, hoje é... Vocês têm uma semana não, porque eu quero as imagens antes. Eu quero as imagens na segunda-feira, certo? Mas vocês têm até
domingo para produzir essa escultura. Certo? Bom, gente, no mais é isso. Um cheiro e até a próxima aula. Professora, só uma pergunta. Oi. Eu posso fazer hoje e entregar? Pode. Tá certo. Não deixem para a última hora, porque as atividades acumulam, viu, Laisa? Ficou pra trás, passou eu não mudei, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido ainda ver com os olhos de Tchau, professor. Tchau, João Vitor. Eu quero ver sua escultura, viu? Não, não sei o que fazer, não. Sabe, bota a cachola para pensar e construa uma arte abstrata. Vou nada, não tem tempo, não. Brincando, eu tenho tempo, é que eu não sei o que fazer, professor. Bota a cachola para pensar, conversa com os outros colegas que sai alguma ideia. Pero não sei fazer isso daí, não. Como é, Pedro? Eu não sei fazer isso daí, não. Sabe, Pedro? Sei não. Sabe. Provavelmente você deve ter cola em casa, você deve ter papel, você pode construir algumas coisas de papel e depois colar todas as coisas. As ideias vão surgindo. Bota a cabeça para pensar que as ideias vão surgir. Tá bom. Mainara, Júlia, Vitória. pra poder sorrir, assim,